noite, senhoras e senhores. O entrevistado desta noite do programa Crítica e Autocrítica é o economista Paulo Guedes, que é diretor executivo do Banco Pactual e que é também um intelectual de convicções liberais, com PhD na Universidade de Chicago em economia. Ele frequentou o que é considerado um dos maiores templos do pensamento liberal em matéria econômica. Há poucas semanas, o Dr. Paulo Guedes deu declarações que foram, de certa maneira, premonitórias em relação àquilo que ia acontecer. Ele disse, por exemplo, que o presidente Itamar Franco deveria convidar alguns dos melhores quadros do PSDB para tomar conta da área econômica do seu governo. Disse que se o presidente Itamar Franco se considerava um social-democrata, ele deveria entregar-se ao PSDB. Usou essa expressão. E isso demonstra a sintonia que ele se encontra como analista da atualidade brasileira, porque algum tempo depois foi exatamente o que aconteceu, o convite do presidente Itamar Franco para que o senador Fernando Henrique Cardoso assumisse o Ministério da Fazenda. Nesta noite, então, nós vamos conversar um pouco com o economista Paulo Guedes sobre a atualidade brasileira, vamos ver se ele consegue nos antecipar coisas que vão acontecer, da mesma maneira como antecipou a nomeação do ministro da Fazenda, mas se não isso, pelo menos vamos saber como é que ele está vendo as tendências principais da situação econômica e política brasileira nesse instante. Vou começar por essa entrevista que causou uma curiosidade das pessoas, saber como é que o senhor formulou de uma maneira tão clara aquilo que acabaria vindo a acontecer. Por que o senhor considerou que o ato de coerência do presidente da República seria convidar alguém do PSDB, como o senador Fernando Henrique Cardoso, para tomar conta da área econômica? Dirceu, na verdade, fosse o presidente Collor antes, sendo agora o presidente o Itamar Franco, o instrumento de governabilidade é o Congresso. E seria muita ingenuidade, por exemplo, pode até ter passado pela cabeça do grupo Juiz de Fora que seria possível governar com o Itamar sozinho até o final do mandato. Da mesma forma que o Collor, quando entrou com 35 milhões de votos, acreditou que era possível governar com um pequeno grupo, uma entourage de economistas ou de empresários que circulava ali em torno do Planalto, e ele achava que por ter o voto popular, ele poderia atravessar o Congresso. Olha, nós temos transformações enormes que devem ser feitas, e o fórum, o ambiente, o instrumento processual para que isso aconteça numa ordem democrática é o Congresso. Então, é um episódio até um pouco semelhante. O Collor começou com um grupo de Alagoas, andou um certo período sozinho. À medida que ele enfrentou os problemas concretos, a partir do momento que acabaram os efeitos cosméticos do plano Collor 1, ele teve que buscar sustentação partidária. Ele era um líder de dimensão nacional, tinha que procurar essa sustentação parlamentar no que eu chamaria da centro-direita. Ele foi ao PFL, apesar de ter cortejado durante muito tempo o PSDB, o Brizola, não havia um macroequilíbrio possível por ali, porque ele, na verdade, tinha liderança nacional, tinha um programa, mas isso conflitava com os partidos da centro-esquerda, que todos tinham lideranças nacionais fortes e tinham programas alternativos. Ele precisava de sustentação política, máquinas partidárias, e foi buscar isso do lado da centro-direita. O Itamar, quando entrou, por contraste, entrou com o grupo de Juiz de Fora, paralisou alguns projetos importantes, como privatização, como acenou com a possibilidade de parar a abertura da economia, etc. E, evidentemente, isso não é um projeto factível. O script está pronto, nós temos que seguir numa direção que é praticamente um consenso mundial. E isso exige a participação do Congresso. Ele, se considerando um social-democrata, ele teria que buscar a sustentação parlamentar na centro-esquerda. Quer dizer, o que às vezes atrapalha um pouco é quando o próprio presidente não percebe isso, ele adia o processo. Em vez de perceber que ele precisa governar muito mais próximo ao Congresso e ser capturado politicamente por aqueles quadros que podem dar sustentação parlamentar e equipamento técnico para conduzir as transformações necessárias, quando o presidente não percebe isso, isso aconteceu com os dois
tanto com o Collor no início, quanto com o Itamar depois, o processo se atrasa um pouco, mas não era difícil prever. Eu particularmente diria o seguinte, é uma visão um pouco simplista achar que Deus enviou o Salinas Gortari para consertar o México, o Sanches Lozada para consertar a Bolívia, o Pinochet para consertar o Chile, o Menem para consertar a Argentina e não enviou ninguém para consertar o Brasil. Não é. Simplesmente, de alguma forma, as pressões desaguaram numa liderança que estava pronta para desabrochar. E no caso nosso particular, das nossas especificidades, era evidente que esses quadros teriam que sair dali da social-democracia. Mas essa opinião de que existe um script que deve ser seguido, porque todos os demais países estão seguindo mais ou menos essa receita, de uma forma ou de outra, com certas particularidades, e estão alcançando alguma estabilidade econômica, ela já existe em relação ao Brasil já há algum tempo, né? E, no entanto, as mudanças que já há vários, digamos, há uns 2 anos, já desde quando, talvez, desde quando o presidente Collor foi eleito e tomou posse, é que se dizia que aí, então, o Brasil seguiria mais ou menos aquele caminho de privatizações, equilíbrio fiscal, ajuste macroeconômico, estabilidade monetária e retomada do crescimento. E não aconteceu. Como é que o senhor continua com a convicção de que isso inexoravelmente deve acontecer? Exatamente pelo seguinte, nos anos 80 nós estávamos atolados porque não sabíamos o que fazer. Havia um problema diagnóstico, se você se lembrar bem, 90% ainda pensava que era possível dar uma sobrevida ao modelo, à ordem econômica dirigista que nós havíamos construído sob um regime politicamente fechado. Então, 80% dos economistas achavam que a inflação era puramente inercial, não havia transformações, o problema da Previdência, o problema do excesso de intervenção estatal na economia produtiva, o problema de desequilíbrio orçamentário que desemboca nos bancos estaduais, o problema de falta de isolamento institucional da moeda em relação ao processo político, quer dizer, o uso de dinheiro fácil para eleger sucessores a nível estadual. Então, o diagnóstico não era claro. Nos anos 80, exatamente, nós tentamos dar uma sobrevida para o modelo. O modelo foi possível de produção de crescimento durante os anos 70. Nos anos 80, cortou-se o crédito externo brasileiro. Nós partimos para o endividamento interno, foi a década da ciranda financeira. O governo se endividando localmente, internamente e partindo para planos cosméticos. Nós tivemos aí 6 ou 7 programas econômicos. Então, muita gente diz que a década de 80 foi perdida. Eu acho que não. Do ponto de vista de produção física, talvez sim. Mas do ponto de vista de revolução intelectual, quer dizer, de percepção, compreensão do diagnóstico, foi exatamente o que aconteceu. Aí você diz, bom, mas por que as mudanças não foram implementadas? Porque é um problema mecânico, quer dizer, quando você faz a transição de uma sociedade politicamente fechada, uma ordem econômica dirigista, para uma economia de mercado e politicamente uma sociedade politicamente aberta, o Congresso tem que entrar no jogo. E o problema do Collor foi exatamente como ele era um outsider, ele correu por fora das correntes políticas tradicionais, que estavam justamente fazendo essa revisão conceitual, ele correu por fora e tentou fazer a revolução através do Congresso, ou por cima do Congresso. Então, ele foi vítima exatamente de uma reação posterior dessa sociedade aberta, quando percebeu que a mecânica com que ele queria operar politicamente era muito próxima de tudo que ele havia denunciado antes, e ele foi vítima exatamente dessa sociedade aberta, no bom sentido. Quer dizer, a sociedade é intolerante com esses mecanismos, seja de corrupção, seja de financiamento de partido com verbas paralelas extraídas através de esquemas onde as empresas estatais estavam envolvidas, onde havia praticamente um poder paralelo para financiamento de um projeto político. As sociedades que realizaram na economia esse tipo de mudança, de abertura, né? De retirada do Estado de certas áreas, enfim, porque foi um fenômeno que não ocorreu apenas no Brasil, não é apenas uma coisa local, né? Elas partiram de um certo pacto social, de um certo acordo em que os vários interessados na estabilização se dispuseram a pagar o preço dessa estabilização por alguma maneira. Ou então, como na sociedade mexicana, que ainda conserva um grau de autoritarismo muito grande,
né, do ponto de vista político, né, em que um partido praticamente único pode impor, de certa maneira, um pacto a essa sociedade. Como é que, no Brasil, várias tentativas de alcançar esse consenso, esse acordo, foram frustradas. Como é que o senhor acha que será possível realizar a mudança sem esse acordo? Isso é que me dá certeza de que o script vai ser cumprido. Porque se você perceber bem, vieram de todos os caminhos essa tentativa. Por exemplo, no Chile do Pinochet não houve nenhum pacto, nenhum acordo social. Houve um regime militar que implementou as mudanças. Na pequena Bolívia, foi uma sociedade democrática que, de repente, resolveu dar um basta na inflação. Mas por causa de uma tremenda hiperinflação. Exatamente. Então você vê, pode vir por vários caminhos. Veio num regime politicamente fechado, num outro caso, veio numa sociedade aberta, onde, por causa de uma hiperinflação, como também ocorreu na Argentina, há uma revisão súbita de expectativas e a implementação de todas essas medidas de uma forma muito mais rápida. No caso do México, foi uma transformação conduzida por um partido político, praticamente. E no caso do Brasil, como é uma sociedade muito mais complexa, muito mais sofisticada, o processo político é altamente competitivo, o sistema industrial com muito mais interesse, o sistema financeiro também, a coisa é muito mais lenta, porque os atores têm que perceber esse envolvimento. E a classe política, evidentemente, está tendo uma enorme dificuldade de perceber a sua função. Quer dizer, a culpa não é só dos presidentes que deixam o Congresso de fora, quer dizer, o Congresso também tem uma certa dificuldade para entrar no jogo com as propostas corretas. E o PSDB, apesar de eu, por exemplo, me considerar um liberal-democrata e não um social-democrata, há diferenças de opinião importantes a respeito de certos pontos, você veja, há lideranças nacionais, o Gereissati, por exemplo, começou a praticar isso e fez o seu sucessor preservando o seu banco estadual no Ceará. Então foi um exemplo de liderança política num estado relativamente pobre, onde o social foi atacado dentro das restrições orçamentárias. Esse tipo de liderança moderna, que começa a perceber a necessidade de envolvimento da classe política, rompimento com esse passado fisiológico, de subsídios, de dirigismo e a renovação do modelo econômico, isso é um processo gradual. O que me dá certeza disso é justamente como você está numa sociedade extremamente sofisticada, um processo político aberto, competitivo, uma imprensa livre que exerce uma função extremamente importante, esse processo é um pouco mais lento, um pouco mais sofisticado, mas ele é irreversível. Nós temos andado nessa direção. A década de 80 foi de revisão conceitual e agora, no início dos anos 90, nós estamos exatamente enfrentando esse tipo de problema. Como é que o Congresso entra no jogo? E quando o presidente, em vez de pensar que é possível governar com um pequeno grupo de Juiz de Fora, ele compreende a necessidade de envolver os melhores quadros do Congresso no processo de transformação, os melhores quadros, entenda-se, dentro da proposta social-democrata da qual ele diz fazer parte. Isso significa que o Congresso está sendo chamado, quer dizer, os tucanos tiveram que descer do muro, eles são parte do processo, eles têm que sujar a mão de graxa, têm que começar a consertar, porque sem o Congresso não há essa solução.